Então, para falar um pouquinho da minha Tá gravando? carreira, da minha luta, né, para chegar Sim, isso. até onde eu cheguei a ser Isso professora. aí. Pronto, então. Desde pequena, não é? Aos 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, que eu perdi meu pai, né? Inclusive eu vi o momento em que meu pai teve a vida dele ceifada por um vizinho, né? Que o matou a facadas. E depois desse momento, minha mãe ficou muito, assim, preocupada para criar 8 filhos, dos quais eu sou a mais nova, né? A caçula. E aí eu ia para a escola, e na escola, Argentina Castelo Branco, por sinal, era um refúgio para nós, eu e meus irmãos, pois na hora da merenda a gente comia muito bem, né? Inhame com almôndegas, era aquele silpinho, era pão com ovo, aquela sopa. Então, assim, a gente era bem servido na escola, e era um momento que a gente refugiava porque em casa a gente sabia que não tinha, né? A gente passava por necessidade mesmo. E eu, observando minhas professoras que dava aula, eu me impulsionei e desejei no meu coração de um dia ser professora. Eu perguntava às minhas professoras: na sua casa tem armário? Ela dizia: tem, Paula. Aí eu, como é? Ela dizia: eu queria que na minha casa também tivesse. Aí eu perguntava: tem guarda-roupa, tudinho? Aí tem. Ele disse: é porque a gente guarda a roupa numa caixa, na caixa de Avon. E a cama que eu dormia mais minhas outras irmãs, né? Então, éramos 6 mulheres. Então, nós dormíamos numa cama, todas 6, assim, atravessadas, né? E tinha que dividir a cama. Então, assim, tinha até um quarto que era chamado o quarto da gente. Porque dormia oito filhos da minha mãe no mesmo quarto, né? Então, assim, uma Então, vida. são 6 mulheres 6 mulheres e e três dois homens. homens. De todos, eu sou a mais nova. Então, assim, uma vida muito difícil, toda a minha infância, né? E fui crescendo, querendo ser professora, desejando isso. Terminei meu ensino fundamental na Escola Argentina Castelo Branco. Lá mesmo comecei o Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, que antigamente era quinta série até a oitava. Quando eu terminei, não tinha ensino médio lá, eu tive que ir para uma escola que tivesse ensino médio, só que nesse período de estudo do Fundamental 2, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar em casa de família, não é? E o dinheiro que eu recebia, eu tirava a passagem, que era em outra cidade, era em Paulista, eu morando em Olinda, e aí o restante do dinheiro eu dava todo para minha mãe, para ela comprar alimento para mim e para os meus irmãos. Então, de 11 anos de idade, eu só parei de trabalhar em casa de família quando eu estava no meu quarto ou quinto período de faculdade. Então, foram momentos difíceis, né, para mim, mas de grandes lições, porque graças a Deus minhas patroas deixavam eu trabalhar em um horário e estudar em outro. Até que com 14 anos de idade eu consegui um emprego numa casa que era muito grande, e eu não dava conta de arrumar a casa só de manhã ou só à tarde. Então a patroa pediu para eu ficar o dia todo lá e largar de 5 da tarde. Então foi quando eu tive que pedir para minha mãe falar com a diretora para permitir eu estudar à noite, porque eu não podia ficar mais estudando só de manhã ou só à tarde. E a diretora viu a nossa necessidade, que precisava trabalhar, e ela permitiu eu ir para a noite, mesmo tendo só 14 anos. E aí comecei a trabalhar durante todo o dia nessa casa, e à noite eu estudava a minha oitava série, né? E quando eu concluí, foi nesse período que eu me incentivei, fui muito incentivada pela minha professora Elizabeth, de matemática, que eu perguntei a ela: como é que eu faço para ser professora de matemática? E ela disse a mim: você termina o nono ano, você faz um curso de magistério para ser professora de criança,
arruma uma escolinha para trabalhar, com o dinheiro que você ganhar, você vai pagar a faculdade de matemática. E eu segui esse conselho dela, fiz o magistério durante 3 anos, que na época eram 3 anos, depois que mudou para 4 anos. E quando eu terminei, eu não tive condições de pagar a faculdade, porque eu não tinha condições de pagar cursinho preparatório, não tinha livros para eu ler, não é? Todo o meu ensino foi de escola pública, né? Então eu não tinha bagagem para enfrentar um vestibular. Mas aí uma prima Sua minha... carreira completa começou só em livros e em escola pública. Até onde a senhora chegou foi Escola assim. pública, exatamente. Aí foi quando uma prima minha, né, que me incentivou a fazer a faculdade mesmo particular, que no caso ela indicou a FUNESO. Aí eu disse, mas aí eu não vou poder pagar a faculdade. Ela disse, para você estar trabalhando, você fala com a sua patroa para ela lhe pagar no dia certo, você não faz faxina, você com o dinheiro de faxina, você completa o dinheiro da faculdade e vai pagando. Aí eu segui esse conselho dela e eu fui me inscrever na faculdade, passei na minha primeira opção, que foi matemática, a segunda foi pedagogia, mas graças a Deus eu passei na primeira, que foi matemática, e aí comecei a fazer a faculdade e realmente foi muito difícil para mim, porque o ensino, para mim, era como se eu não estivesse sabendo de nada, né, ali. O professor fazia a pergunta, somente eu levantava a mão, perguntava se todo mundo entendeu, somente eu levantava a mão dizendo que queria mais explicação, porque eu não estava compreendendo muito devido ao meu ensino médio, além de ter sido numa escola pública, que às vezes tem professores, não são todos, mas tem professores que pulam conteúdo, escolhem alguns para ensinar, e o curso que eu fiz de magistério, ele não tem a matemática do ensino médio, né? Então, a matemática que eu deveria ter aprendido, que é do 2º grau, eu não aprendi com nenhum professor, porque o magistério não mergulha na matemática do ensino médio como deveria, no magistério, né? No científico, né? O que hoje é o ensino médio normal, faz, mas no magistério não. Então, puxa mais para a didática da matemática, puxa mais para a dinâmica da aula para ir trabalhar com as crianças. E aí eu senti muita dificuldade no começo da minha faculdade, porque para compreender os conteúdos relacionados ao ensino médio, que foi até o 5º período. Quando eu cheguei no 6º período, todos esses daqui eu fiquei indo para recuperação, mas eu passava do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim por diante. Eu tinha todo cuidado porque eu trabalhava fazendo faxina durante o dia e à noite eu fazia faculdade. Eu ia a pé, dali da casa da minha mãe, de frente ao quartel do 7º RO, até chegar lá na FUNESO. Tem uma partezinha ali que é escura, que é bem esquisito, mas aí a gente enfrentava assim mesmo, orava e ia. E quando eu largava de 10 horas, o caminho era o mesmo para voltar para casa a pé, né? Eu ia a pé e voltava a pé. Trabalhava durante o dia, fazia aula de reforço e de noite eu ia estudar. E teve dias que foi muito complicado para mim, porque eu não tinha o material para estudar. Foi quando um colega me emprestou um livro e eu tinha que estudar de madrugada. Todo mundo estava dormindo em casa, eu ia para a cozinha, 2 horas da manhã, ligava a luz da cozinha, abria o livro, o caderno e ia tentando lá descobrir quem é seno, quem é cosseno, quem é seno de teta, cosseno de teta, eu não sabia nada disso. E na sua época não tinha internet? Não tinha essas questões de computador, internet. Se tinha, era para quem era rico, né? Para ter essas coisas. Eu não tinha acesso, né? Então, assim, foi muito difícil para mim. Eu ficava chorando, tinha dia que eu chorava de noite. Meu Deus, o que é seno, o que é cosseno? Me faz entender, abre minha mente. A lágrima caía lá no caderno, porque o professor passava 3 sessões de exercício. Somente 3, só que cada sessão, a primeira tinha 280 questões. A segunda sessão tinha umas 300 e poucas. A terceira sessão, às vezes, tinha 180, 150 questões. Então, ele passava sessões e cada sessão tinha essa quantidade imensa de exercício que, às vezes, eu não conseguia fazer até o final.
né? Porque talvez eu não entendia e os que eu conseguia eram mais os primeiros. Mas aí a dificuldade tinha, porém eu fui batalhando. Até que no 6º período, Deus abriu as portas, eu consegui um estágio probatório. E aí eu começou a melhorar a situação, né? Ganhava um pouquinho, aí eu pagava a faculdade. Mas foi muito difícil eu chegar até onde eu cheguei, né? Quando eu terminei a faculdade, que acabou o estágio, eu fiquei desempregada durante 1 ano, sem trabalhar, sem estudar. Foi quando, 1 ano depois, eu consegui um emprego. E aí eu comecei a trabalhar numa escola particular em Cavaleiro. Eu acordava muito cedo da manhã para pegar o ônibus, pegar o metrô, para poder ir para uma escola em Cavaleiro dar aula, trabalhar lá. E nessa escola foi que Deus foi abençoando, eu fui crescendo, né? Trabalhava muito, dava muita aula de matemática, tudo que eu mais gostava, do 6º ao 9º ano. Maravilhosamente, eu gostava ali aquele momento, fui crescendo no conhecimento da matemática, colocando em prática aquilo que eu aprendi na escola. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia. Então, quando eu já estava com 4 anos e meio lá, eu já tinha, nesse momento agora, aberto uma sala de reforço. Foi quando eu tive a oportunidade de comprar o meu primeiro carro, né, que foi o Celta. E aí, quando eu comprei o carro, com 2 meses, fiquei desempregada. E agora, para poder pagar o carro, eu tive que ir vender trufas e cremosinho numa caixa de isopor. Colocava na cabeça e ia embora para o Recife vender trufas e cremosinho. E voltei a fazer faxina e dar aula de reforço. E graças a Deus, 1 ano e meio depois, Deus abriu as portas, não é? E eu comecei a um contrato pelo Estado, lá em Jaboatão também, pela Escola do Estado, da aula de ciências. E nesse mesmo período, o Projovem Urbano do Estado de Pernambuco me chamou para também dar aula no Projovem, em Abreu e Lima. E eu comecei agora com esses 2 empregos e de lá para cá não me faltou nada, porque nesse período, quando já estava em 2010, que eu estava perto de terminar o contrato em 2009, que estava terminando o contrato do Estado, um dos contratos, a Prefeitura de Abreu e Lima me chamou para trabalhar, porque eu tinha passado no concurso de 2008, não havia sido chamada ainda. E em 2010 eu comecei a trabalhar com ensino fundamental na Prefeitura de Abreu e Lima, né? Onde eu trabalho até hoje há 10 anos. Né? E em 2015 eu fiz o concurso do Estado e eu passei, fiquei aguardando ser chamada. E quando foi em 2017 para 2018, eu fui convocada pelo Estado oficialmente para trabalhar, concursada, graças a Deus, dar aula de matemática agora no Estado. E eu escolhi, obviamente, a escola onde eu cresci no conhecimento, que foi na Escola Argentina Castelo Branco, onde eu trabalho atualmente. Logo mais em fevereiro vai fazer 3 anos que eu estou lá. Ainda estou no período probatório, já estou saindo. E aí, eu sou uma pessoa muito feliz que hoje eu estou já com o meu 2º carro, não é? E só falta agora comprar minha casa, para eu também me sentir realizada, né? E ter aquilo que eu sempre sonhei, né? Uma casa com tudo, né? Que eu perguntava às minhas professoras se elas tinham na casa dela. E hoje eu tenho. Hoje eu me sinto realizada. Se eu morrer hoje, eu digo, morro feliz, porque eu me sinto profissionalmente realizada. Eu não ligo para o valor que o professor recebe. Sei que poderia ser melhor remunerado. Mas o que recebe, para mim, eu fico satisfeita porque eu trabalho por amor.